Oi, gente. Hoje é dia 25 de maio e é considerado o Dia Nacional da Adoção. E aí eu tirei um tempinho para falar um pouquinho para vocês sobre o assunto, para quem tem curiosidade, para quem tem interesse no assunto, ou até mesmo para quem tem interesse de adotar uma criança e não sabe por onde começar. Né? Eu sou assistente social, eu sou advogada também, eu trabalhei por 3 anos no abrigo de crianças e adolescentes. Eu conheço um pouquinho do assunto, mas queria dividir aqui um pouco do meu conhecimento com vocês. Então, antes de tudo, é importante falar da Lei Nacional da Adoção, que ela é uma lei de 2009 e ela alterou alguns artigos do ECA no que se refere ao processo de adoção. Né? E há quem diga, alguns especialistas dizem que a lei, ao invés dela favorecer a adoção, ela veio para, como é que eu posso dizer, para dificultar o processo de adoção. E aí eu vou explicar por quê. É, essa lei, essa alteração que trouxe para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela trata do fortalecimento da convivência familiar. Crianças e adolescentes que foram afastados dos seus lares, mas que ainda têm condições de retornar para o convívio, seja da sua família natural ou da família extensa. O que significa isso? Família natural, pai e mãe, né, e na impossibilidade da convivência com eles, que se identifiquem outros familiares, né, na família extensa, como os avós, os tios, padrinhos, madrinha, primos, que reúnam condições necessárias, não só financeiras, mas principalmente de proteção e cuidado dessa criança e desse adolescente. Por esse motivo, a maioria das crianças que vão para os abrigos, hoje no Brasil nós temos mais de 35 mil crianças em situação de acolhimento institucional, de acordo com o Sistema Nacional de Acolhimento Institucional, e dessas 35 mil crianças, cerca de 5 mil estão nesse processo para a adoção. As outras 30 mil provavelmente estão nessa situação de reinserção da própria família, seja natural ou extensa. Então, essas 5 mil crianças que estão nesse processo de adoção, elas entram nesse cadastro nacional de adoção. Esse cadastro tem tanto as famílias que têm interesse em adotar, quanto as crianças que têm possibilidade de serem adotadas, né, que estão nesses abrigos. E esse cadastro ele pode ser acessado através dos tribunais de justiça, no caso de Barcarena, do próprio Fórum de Justiça daqui de Barcarena, né, onde a pessoa faz um cadastro, passa por uma avaliação psicossocial e é nessa avaliação que ela vai falar das características da família, da criança, na verdade, que ela gostaria de adotar. E é aí que mora o grande problema. Por quê? Porque nós temos cerca de 5 mil crianças que têm condições de serem adotadas no Brasil e nós temos cerca de 36 mil pessoas ou famílias que têm interesse em adotar essas crianças. Mas o que acontece que a conta não fecha? Poucas crianças e adolescentes e muitas famílias querendo adotar. O principal ponto está no interesse das famílias, em característica das crianças. Geralmente as famílias optam por bebês, meninas, brancas. E pelos dados que eu andei pesquisando, no Brasil, 83% das crianças e adolescentes que estão nos abrigos, eles têm mais de 10 anos. Então, só aí já fica complicado de casar esses números, né? Porque apenas 2,7% das famílias têm interesse de adotar crianças e adolescentes com mais de 10 anos. Então, é por isso que a conta não fecha, né? Então, eu queria trazer esses dados para vocês, para entender mais ou menos como é que funciona esse processo, que é complexo, que é demorado, até porque para que ocorra uma adoção é necessária a destituição do poder familiar, que é uma ação judicial que demora, né, que é um processo delicado, porque estamos falando das vidas das crianças e dos adolescentes, sem contar que ainda assim nós temos famílias que devolvem crianças para os abrigos. E eu já vivi isso, eu já identifiquei, já vi, já vivenciei na minha vida profissional crianças que são devolvidas para os abrigos porque a família diz que não se adaptou e aí a criança sofre o abandono 2 vezes. Isso é muito triste e precisa ser evitado. Por isso que o trabalho do psicólogo e do assistente social ele precisa ser valorizado, reconhecido e é muito importante. E apesar de ter projetos de lei que tentem reduzir esse prazo, que tentem estipular, na verdade, um prazo para o processo de adoção, cada criança tem uma vida, tem uma história, cada família é única e não dá para traçar
uma estratégia e um tempo fixo para todas as famílias, já que as famílias são muito diferentes, né? E, além do mais, existe no Brasil o que a gente chama de adoção à brasileira, né? Porque acho que muitos devem saber que muitas famílias adotam as crianças sem passar por esse processo legal de adoção, né? Existe, inclusive, projetos de lei na tentativa de fazer com que isso se torne lei, mas o CNJ já deu uma declaração, né? Porque, apesar da gente identificar que muitas famílias passam por esse processo de adoção, a brasileira, cuidam direitinho das suas crianças, dão uma vida digna de proteção para ela, a preocupação do Conselho Nacional de Justiça é que favoreça o comércio de crianças, né? A troca de crianças por mercadorias, valores e etc. E a gente sabe que não é uma coisa impossível de acontecer. Então, foram poucas reflexões que eu queria fazer aqui com vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria agradecer desde já quem ficou até aqui. E se tiver alguma dúvida ou alguma contribuição, dá para colocar aí nos comentários e a gente ir conversando sobre o assunto. Beijos e obrigada!